Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Pois bem, gente, recebemos hoje pela manhã o chefe do cartório eleitoral de Teutônia, Alexandre Ruschel, e também a Elisandra da Costa, que é a servidora requisitada. Alex, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Elisandra, bom dia? Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes. Bom, Alex, temos vários assuntos a serem tratados, né? Sim. Mas o primeiro dele a gente começa com o assunto que já foi pauta aqui do nosso programa, que foi o recadastramento biométrico de Westfália, né? Uhum. Encerrou o prazo, a estimativa ficou dentro do previsto? Com certeza. Até a equipe do cartório eleitoral gostaria de agradecer a população de Westfália, que deu um exemplo de cidadania. Não deixaram para a última hora, faltando 2 dias, o prazo era extremamente curto, faltando 2 dias o movimento já caiu bastante, exatamente porque a maior parte da população já tinha comparecido ao cartório eleitoral. E isso foi fantástico para a gente. Por quê? Porque a equipe do cartório eleitoral teve a capacidade de atender a demanda diária sem sobressaltos. Então, o número de eleitores que ficou aguardando em fila foi muito pequeno. O tempo de espera também muito baixo. Ou seja, a população entendeu a ideia do recadastramento biométrico, comprou a ideia também de não deixar para a última hora, então toda a população de Westfália merece os nossos parabéns e o nosso agradecimento por conta do comparecimento. Foram quase 93% da população. Isso significa, em números brutos, que títulos cancelados em Westfália não vai chegar a 200. Isso é fantástico para a gente. E dentro desses números, desses que serão cancelados, é quase certo que são eleitores que não residem mais em Westfália e que realmente não compareceriam mesmo se o prazo fosse muito maior. Bom, tem alguma alternativa para quem deixou para trás, ou Alex? Tem. Muito provavelmente o eleitor vai ter o título cancelado e ele, já que ele não mora mais em Westfália, ele nem vai saber o que está acontecendo, até que isso afete ou o seu direito de votar, quando ele for votar na próxima eleição ele não vai conseguir, porque o título vai estar cancelado, ou quando suspender o CPF. Isso é uma consequência bem comum. Aí ele pode procurar o cartório eleitoral da onde ele estiver morando, ou se ele ainda reside em Westfália e só perdeu o prazo, não teve chance de chegar até o cartório, pode procurar o cartório eleitoral, que é fácil de resolver. Perfeito. Dentro do calendário também agora começa o pessoal de Teutônia, né, eleitores de Teutônia, para fazer o cadastramento. Elisandra, um detalhe bastante importante, não seria nem um detalhe, seria sim uma prioridade, são as questões envolvendo a documentação, né? Isso, correto. O pessoal tem chegado no cartório sem a documentação necessária, né? Identidade, CPF, título de eleitor e o comprovante de endereço, que é muito importante, sem ele a gente não consegue fazer. Então tem que ser o recadastramento biométrico, o comprovante de endereço, conta de luz ou água que seja recente, né, no nome da própria pessoa ou de algum familiar, pai, mãe, avô, tio, mas que tenha algum vínculo com a pessoa que vem fazer o recadastramento. E tem que comprovar esse vínculo com o município, é isso? Isso, comprovar o vínculo com o município de Teutônia. Então vamos refazer. Quais são os documentos que não são necessários, são obrigatórios? Obrigatórios. Né? Identidade, CPF, o título e o comprovante de endereço. Vale a carteira de habilitação para CPF e identidade? Vale carteira de habilitação, carteira de trabalho também. E uma coisa que a gente precisa deixar claro é para os eleitores maiores de 18 anos que já possuem o título, eles não precisam trazer a quitação militar. Tá? É só para primeiro título, para o alistamento eleitoral. Aí os meninos têm que trazer o alistamento. Então para biometria não tem necessidade se já tem o título da comprovação. Isso, não tem necessidade de trazer a quitação militar. Perfeito. Bom, Alex, eu acho que o chamamento em Westfália deu certo, né? Deu. O chamamento em Teutônia começou na segunda-feira, dia 17, que me parece, né? Sim. A gente teve algumas publicações na mídia impressa, a gente está fazendo essa entrevista também no intuito de divulgar ainda mais para a população, chamando a população de Teutônia. O pessoal tem que comparecer ao cartório eleitoral, lembrando que o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Então tem essa oportunidade, tem até o final do ano para fazer o recadastramento biométrico, mas eu queria focar agora em 2 situações. A quitação militar, isso não dispensa no alistamento. A Elisandra falou, ela
vamos tentar deixar bem claro, o jovem que nunca fez título eleitoral, ele tem 17 anos ou 18 anos, ele tem que comparecer com o certificado de reservista ou com o alistamento. Tanto pro primeiro, obviamente, para fazer o título, como para a biometria? Não, para a biometria não. Não, é só pro primeiro título. Aí a gente chama de alistamento. Na Justiça Eleitoral. Perfeito. Então, e o outro ponto é o seguinte, muita gente mesmo tem identidade ou carteira de habilitação com os dados abreviados. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Ah, mas o meu nome não está abreviado. Mas se tiver qualquer tipo de abreviação no nome dos pais, filiação, nome do pai ou da mãe, ou algum erro na data de nascimento, isso causa problemas para o eleitor. Então a abreviação Marcos Vinícius Biliar, Marcos V. Biliar, não vai funcionar? Não, tanto que não é aceito pela Justiça Eleitoral, e a gente fala para o eleitor porque ele deve trazer um documento como certidão de nascimento original, ou se for casado, certidão de casamento original. Se fala, eu acho que até foi aprovado no Congresso também, né, o novo modelo de identificação a nível de Brasil, né, que acaba conglomerando todos esses documentos, né, o que deverá ajudar bastante o trabalho, inclusive de vocês também, se isso vir a acontecer no futuro bem próximo. Mas enfim, o cadastramento então, importante. Mas deixa eu te perguntar mais uma vez, Alex. Sim. Esses documentos abreviados, eles impedem de fazer o cadastramento? Impedem. Na hora do atendimento, a gente identifica essa situação e esclarece para o eleitor. Mas, ou seja, qual é o nosso objetivo aqui divulgando? O eleitor já pode olhar isso em casa. Sim. E já, não, meu documento está com uma abreviação ou uma abreviatura. O que eu devo fazer? Traz a certidão de nascimento original ou traz a certidão de casamento original. Por que esses documentos? Porque normalmente esses documentos não contêm nenhum tipo de rasura, não contêm nenhum tipo de abreviatura. E é toda abreviatura, se na carteira de motorista, obviamente, no meu nome, se o nome do pai ou o nome da mãe for abreviado, passa por isso também? Exatamente. Poxa, isso é uma novidade, né? Isso é bem importante pra gente, ainda mais numa população que é descendente de ou germânica, e isso. Aí tem um K, tá abreviado. Aí o eleitor vai falar para mim assim, não adianta, cara. Eu preciso ver a documentação. Mais que isso, não é só ver. Eu preciso de um documento que tenha fé pública e que me mostre que o nome correto, toda a grafia, tá ali, é daquele jeito. Tanto que nos alistamentos a gente fala isso com o eleitor. Primeiro título, né? Menino, menina, a gente pergunta, confira se seus dados na identidade estão corretos. Por quê? Porque aquilo vai se refletir para todos os outros documentos. Tu mencionou a criação do Registro Nacional aí de identificação. A Justiça Eleitoral, ela está capitaneando esse processo. E muito provavelmente, a gente ainda está no escuro porque isso não foi bem divulgado ainda, mas muito provavelmente a Justiça Eleitoral vai manter essa vanguarda com relação a esse documento. E a gente espera que seja feita a integração do nosso cadastro com todos os outros órgãos, principalmente Receita Federal e polícias, e institutos de identificação, para que seja feito isso de forma suave, que a gente não tenha problemas. Deixa eu aproveitar e te fazer a pergunta, então, Alex. De fato, isso é uma tendência, é uma realidade para os próximos anos? Sim. De fato, não vai... Porque eu ouço falar nesse documento há muito tempo, né? Há muitos anos, né? Qual é a novidade agora, pessoal? A gente tem uma aprovação de uma lei já no Senado. Ou seja, já passou pelo Congresso... dificilmente vai ter muito mais o que fazer com relação a passar por comissões. Não sei qual é o tempo que vai depender para o Michel Temer aprovar ou sancionar. E o que a gente vai ter? A gente vai ter uma lei implementada que a gente vai ter que executar. Muito provavelmente, de novo, eu não tenho como te adiantar isso. Isso é tudo baseado no que a gente está vendo no decorrer do processo. Mas muito provavelmente a Justiça Eleitoral vai ter um papel de vanguarda nisso, exatamente porque já tem a tecnologia de coletar todas as digitais, a assinatura digital e tirar foto do eleitor. Bacana. Elisandra, vamos aos prazos então para Teutônia novamente, né? Abril de 17 até o final do ano. Isso. A gente tem um prazo grande, mas em função do número de eleitores que temos também, né? Então a gente pede que, em função disso, o pessoal não deixe para a última hora, né? Não deixe para, tem até o final do ano, vou deixar para lá. Não, a gente sabe que tem algumas empresas, a Piccadilly, se eu não me engano, vai dar férias agora nos próximos dias,
né, para alguns funcionários. Então a gente pede que esses funcionários que saiam em férias agora já venham fazer, não deixem para depois, porque é ruim para nós e é ruim para eles que tem que ficar mais tempo na fila também. Sim. É exatamente, Então, para agilizar esse processo, né? Isso. Até porque a Westfália, o Alex dizia, vocês também diziam, que foi com quase 93%, só que é muito distinta a população eleitoral de Westfália e de Teutônia, né? Então não dá para se basear, até por isso mesmo, por esses outros motivos, que o tempo é um pouco, que o tempo é mais, que ele é maior, mais estendido. Para o prazo mais estendido. Muito bem, então os documentos são esses, né, que tu acabaste de citar para a gente. Vale o horário de atendimento reforçado às 10 às 17 horas. 10 às 5 17 da horas, tarde. 5 da tarde. Portanto, o cartório vai estar lá no centro administrativo, na frente da Câmara de Vereadores, local bem conhecido também. Sim. É isso, Elisandra? É isso aí, é só lembrar para o pessoal realmente não deixar para a última hora, já chegar com a documentação necessária, né? Averiguar se a sua documentação, se a sua identidade ou carteira de motorista não tem o nome abreviado, né? Em dúvida, traz junto certidão de nascimento original ou de casamento, para quem já é casado, para evitar ter que sair e voltar outra hora. Muito bem. Obrigado pelas suas informações, Elisandra. Pois não, Alex? Vini, eu queria só falar em números. Vamos pensar que em pouco mais de um mês, e eu diria que menos de 30 dias úteis, a gente conseguiu fazer o recadastramento biométrico de mais de 2.000 eleitores de Westfália. Beleza, maravilha. Só que a gente tem pouco menos de 190 dias úteis para fazer na verdade, 75% do eleitorado de Teutônia. Por que eu falo 75%? Nós temos mais de 24 mil eleitores em Teutônia. Desses 24, 6 mil já fizeram. Sobram 18 mil. Então a gente tem um pouco menos de 190 dias úteis para fazer o recadastramento biométrico de 18 mil eleitores em Teutônia. Isso dá uma média de entre 70 e 80 atendimentos por dia, e isso é extremamente execuível. A gente consegue fazer isso com uma mão nas costas. Agora, se o pessoal for protelando, deixando para depois, o que vai acontecer? Quando chegar lá em novembro, até antes, outubro, novembro e dezembro... Vamos ter um dia com 210 eleitores lá daqui a pouco. 300 eleitores, 500 eleitores. E isso não é possível. Eu fico imaginando o seguinte: eleitor, não deixe para a última hora. Exatamente. Tenha a documentação correta, compareça ao cartório eleitoral, o procedimento é simples, rápido não também, demora, exatamente. Não tendo fila, menos de 15 minutos o eleitor já sai com o título novo na mão. Bacana, Alexandro Ruschel, o chefe do cartório eleitoral de Teutônia, esteve conosco hoje pela manhã falando aí da biometria, que as próximas eleições já serão completamente biométricas, Alex, a tendência sim, total. Completamente. Todos os eleitores que passaram pelo processo biométrico, antes a gente estava dos nossos 5 municípios, só faltava Westfália e Teutônia. Então, agora não vai ter mais isso. Todos os eleitores que passaram pelo processo de recadastramento biométrico vão ser reconhecidos na urna através da digital. Bacana, bom trabalho, bom final de semana, bom feriadão, Alex. Obrigadão. Da mesma forma para você, Elisandra. Bom feriadão. Obrigada, igualmente.